Olha só, tem uma coisa que eu ouço sempre em vários debates, em comentários na internet, que vem dos religiosos, que vem dos crentes aqui no Brasil, né? É por que que o pessoal ataca tanto o cristianismo? Por que que os ateus focam apenas ou na maioria das vezes no cristianismo? Isso é um clichê e esse pessoal repete muito isso mesmo. Tem essa coisa tipo de papagaio de pirata, né? Eles ouvem essa argumentação vindo de outros crentes, acham legal e replicam, repetem, e ficam passando isso aí para frente. Tem muitos casos, muitos, com outros argumentos, a gente vê isso se repetir sempre. Mas o problema que eu acho é que as pessoas não param para refletir o motivo disso. Por que será que isso acontece? Talvez seja porque as pessoas gostam de se vitimizarem, né? Acharem que estão sendo perseguidas. Até porque também as críticas, na maioria das vezes, é sobre as ideias, não sobre as pessoas que acreditam nessa ideia. O foco geralmente é sobre as incoerências que existem dentro da estrutura do dogma das religiões, as contradições que ali existem. Claro, às vezes tem também críticas ao comportamento que muitas vezes é incoerente do próprio religioso, mas não é uma crítica personificada ou melhor dizendo, personalizada. Não é um indivíduo em si, é sobre uma conduta geral. Mas vamos falar sobre o foco que tem da crítica sobre o cristianismo. Vamos elencar aqui dois motivos básicos. Existem outros, deve existir outros, mas para mim esses dois são os mais importantes. O primeiro é uma questão de cultura, da cultura de quem faz a crítica e a cultura de quem recebe essa crítica. Esses dois polos estão em qual cultura? Dentro de uma cultura cristã. Então, o que seria normal? O que seria esperado de acontecer? Se estamos no Ocidente, no Brasil, o maior país católico do mundo, um país predominantemente cristão, por que alguém falaria de outras religiões que só acontece ou tem relevância em outros lugares do mundo? Por que falaríamos dessas outras religiões? Ou por que o foco seria mais nessas religiões que pra gente seria estranhas e que não nos afetam? Ao contrário do cristianismo, que a gente está mergulhado até o pescoço. Ninguém bate na sua casa para pregar o hinduísmo ou o islamismo, nem num ônibus ou num metrô ou numa praça pública. No nosso congresso, você não vê partidos islâmicos, partidos hindus, budistas. Existe uma bancada de políticos no Congresso reivindicando umas dessas religiões qualquer do mundo que não seja a cristã. Eu fui batizado na Igreja Católica quando nasci e fui obrigado a fazer a catequese e a primeira comunhão. Na escola pública, no primário onde eu estudei, tinha aula de religião. E adivinha a religião que a professora lá ensinava? Catolicismo, cristianismo. Quais as igrejas que a gente vê em cada esquina nas ruas do Brasil? São igrejas cristãs. Quando não é uma igreja católica, é uma igreja evangélica, das muitas e muitas vertentes e denominações de igrejas evangélicas que temos no Brasil. Então é normal que o foco, que o alvo de críticas seja o cristianismo, porque é a doutrina predominante que está na nossa sociedade, que afeta todo mundo. É uma coisa até óbvia demais e eu não entendo por que existe esse questionamento. Por que atacam só o meu cristianismo? Por que não falam mal da religião B, da religião C? Esse é o objetivo mais óbvio de todos. É por conta do cristianismo ser uma religião que eu acho, tem um termo que eu já ouvi que eu concordo, que é uma religião que já foi domesticada.
ela foi domesticada pelo secularismo, porque ela teve que se adaptar à ideia da laicidade, que foi uma grande invenção, uma grande ideia, separar o Estado e a religião. Embora muitas vezes aqui no Brasil a laicidade não é tão respeitada assim, né? Motivo pelo qual exige e surge a necessidade de um ateísmo militante, porque se a religião ficasse no seu quadrado, no fórum íntimo das pessoas, dentro das igrejas, nas suas congregações, se ela não quisesse se intrometer na política, não quisessem eleger os seus políticos, ou até mesmo em conselhos tutelares que a gente está vendo nesses últimos anos que a religião se infiltra, talvez nem haveria assim tantas críticas, ou não haveria necessidade de criticar o cristianismo, porque, novamente, pelo motivo óbvio, aquilo não estaria incomodando, não estaria me afetando ou afetando alguém que não concorde com os dogmas que a religião tenta impor para toda a sociedade como um todo. Tá me entendendo? E essa domesticação, essa separação da religião do Estado nos afasta, então, assim, esse perigo ou a consequência de uma retaliação, coisas que não acontecem em países ou estados teocráticos. Então esse é um segundo motivo que há crítica ao cristianismo, porque se ainda estivéssemos numa Idade Média ou sobre o julgo de uma Inquisição, claro que não haveria críticas, porque ninguém quer torrar numa fogueira. E sim, tem muitos religiosos que são saudosistas, que queriam resgatar de volta esses métodos de persuasão. Porque sim, a questão de eu falar que o cristianismo está domesticado, e ainda nessa analogia, tem animais domésticos, cachorros, ou até mesmo gatos, que são animais domésticos e dóceis, vamos dizer assim. Muitas vezes eles nos mordem e podem fazer grandes estragos. E tem gente aí na internet de militantes ateus que são perseguidos, sofrem ameaças, ameaçam a família desse pessoal. O Antônio Miranda, por exemplo, está sofrendo com esse problema. Teve um canal aí do Moniteísta, se alguém conheceu, um excelente canal, um cara respeitoso, fazia críticas sobre os textos bíblicos, especialmente da Bíblia hebraica, a qual ele era especialista, grande fonte de conhecimento. Fechou o canal porque estava sofrendo ameaças, o amor cristão, né? Mas no geral, a gente tem liberdade para criticar as religiões, de criticar o cristianismo e de falarmos sobre nossas posições sobre esse assunto ainda, né? Então, esses para mim são os dois motivos que a gente tende a criticar mais o cristianismo ou apenas o cristianismo. Se no Brasil imperasse outra doutrina religiosa, a crítica seria focada nessa religião. Ou se vivêssemos numa teocracia ferrenha, tipo que a gente vê em países árabes, né? No Irã, é claro que a gente ia ficar de boquinha fechada, porque não é todo mundo que vai pôr a sua vida em risco, principalmente por algo que nem existe. Embora o fã-clube dessas entidades imaginárias existam e tá cheio. Olha só, deixa eu mostrar um exemplo prático que o foco ele vai variar dependendo da cultura de onde ele acontece, o foco da crítica à religião. Olha só, vou te mostrar um livro. Alguém já ouviu falar nesse livro aqui? E desse escritor aqui, do Salman Rushdie. Ele é um indiano. A Índia, predominantemente, a religião deles é o hinduísmo, mas boa parte da população é islâmica. E ele é um ateu. Adivinha qual é o foco dele? Ele nasceu numa comunidade islâmica,
numa família islâmica. O ateísmo focou em qual religião a sua crítica? Pergunto para vocês, foi no cristianismo ou foi no islamismo? Ele escreveu esse livro aqui tecendo críticas à religião islâmica e ao profeta deles, Maomé, os versos satânicos. Tem mais ou menos a ver lá com uma parte do Alcorão que seria uma parte que foi escrita influenciado pelo demônio, algo assim, como se o Maomé tivesse sido enganado pelo diabo se passando por Deus. Algo meio parecido, talvez, com as tentações do outro personagem, Jesus Cristo, né? Algo semelhante. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o foco dele foi o islamismo, porque ele nasceu e estava mergulhado dentro da cultura islâmica, da religião islâmica. Não há razão, não há motivo dele falar do cristianismo. Dá para entender? E o segundo ponto, a qual abordei, eu falei sobre a cristianismo ser uma religião mais contida, mais domesticada, e por isso há tantas críticas. O mesmo não acontece com o islamismo. Não tanto pelo islamismo em si, mas muitos países onde ele é cultuado, também é uma teocracia. Então não existe laicidade, não existe liberdade de fé ou de não ter fé. Então, por isso que a gente não vê muitos Salmans por aí. E ele pagou um preço muito caro no livro. O Ayatollah, na época, pôs sua cabeça a prêmio. Ele teve que se isolar, ele teve que sair do seu país, ele teve que se esconder dos Estados Unidos. E isso dura décadas. Há poucos anos atrás, ele sofreu um atentado e quase morreu. Já deve estar bem velhinho. Mas, como eu estou te falando, você não vê muitos ateus do Islã militando por aí, porque é muito perigoso. Alguém lembra daqueles jornalistas lá na França? O que aconteceu com eles? Então, entenderam o meu ponto? Ou meus dois pontos? Ateus no Brasil ou em países cristãos vão falar do cristianismo. Ateus de um país muçulmano vai falar do islamismo. Temos mais ateus do cristianismo do que ateus do Islã, simplesmente porque esses tendem a não viver muito. Mas vem cá, vocês querem que isso aqui se torne uma teocracia? Vocês querem que volte às fogueiras? Tem muita gente que quer.